Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube. No vídeo de hoje a gente vai atualizar a nossa playlist de noções de lógica. Então a gente vai ver a teoria e exercícios de fixação, questões de concurso, envolvendo o assunto equivalência lógica. A gente vai aprender como construir uma proposição equivalente de outra que seja condicional, ou seja, que tenha o conectivo se, então. Já te adianto que esse é o caso de equivalência lógica que mais cai nos concursos públicos. Então, fica no vídeo para você ver a teoria ou para rever a teoria e também para treinar nos exercícios de concursos que eu vou treinar com você. Fechado? Antes da gente começar, bora se inscrever aqui no canal, me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. Você pode me ajudar como? Se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu like e, claro, compartilhando o vídeo com aquela pessoa que você ama. Fechado? Vamos então ver como construir uma proposição equivalente da condicional. Basicamente, existem dois casos mais cobrados de equivalência da condicional. O que é uma proposição condicional? Uma proposição condicional é aquela proposição composta que tenha o conectivo se, então. Lembra disso? Exemplo, se Maria nasceu na Bahia, então ela é brasileira. Como que a gente pode construir uma outra proposição que seja equivalente a essa? Primeiro, o que é uma proposição equivalente a outra? A gente pode falar mais ou menos que uma proposição é equivalente a outra quando ela é igual a outra. Mas é igual em que sentido? A tabela verdade da proposição original é igual à tabela verdade da proposição que você construir. Entende? Duas proposições lógicas são equivalentes quando elas têm a mesma tabela verdade. Fechado? O primeiro caso, então, para você construir uma equivalente da condicional é muito simples. Você vai simplesmente voltar negando tudo. Anota isso. Equivalente da condicional volta negando tudo. Como assim volta negando tudo? Você vai ler a sua frase original de trás para frente, ou seja, vai começar do então em direção ao se, e ao mesmo tempo que você volta na leitura, você vai negar tanto a parte do então quanto a parte do se. Vamos fazer isso? Vamos construir a equivalente dessa proposição? Se Maria nasceu na Bahia, então ela é brasileira? Vamos lá. Nega, ela é brasileira. Para negar ela é brasileira, basta falar que ela não é brasileira. Então, a gente vai escrever se Maria, se ela não é brasileira, se Maria não é brasileira, então nega a primeira parte aqui, ó. Maria nasceu na Bahia. Basta a gente falar que Maria não nasceu na Bahia. Então, a gente vai escrever, se Maria não é brasileira, então ela não nasceu na Bahia. Pronto, está construída uma equivalente dessa proposição condicional. Simples assim. Volta negando tudo. Quer conferir? Vamos ver se, de fato, essa proposição é equivalente a essa? Como que a gente pode conferir? A gente pode conferir montando a tabela verdade das duas proposições. Bora fazer isso? Então, primeiro a gente tem uma proposição condicional. A gente tem a proposição P e a proposição Q, certo? Proposição P, proposição Q e depois se P, então Q. P e Q podem assumir os valores lógicos, né, de verdade ou falsidade. Podem ser verdadeiros ou falsos e eles vão se combinar formando VV, VF, FV, FF. Você lembra de qual é o resultado da condicional? Como montar a tabela verdade da condicional? Se não lembra, no fim desse vídeo tem lá a playlist de noções de lógica, onde você encontra um vídeo com um macete fantástico para você gravar a tabela verdade envolvendo todos os conectivos lógicos, né? A gente viu que no caso do se, então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer, ou seja, o caso em que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Vera Fischer dá falso. Todos os outros casos são verdadeiros. Está montada a tabela verdade
dessa primeira proposição. É a condicional. Depois, vamos montar agora a equivalente dessa aqui. A gente vai voltar negando tudo. Quando eu volto negando tudo, eu vou ter que P. Se que, então P. Só que não vai ser se que, então P. Eu tenho que negar. Então, eu vou ter se não que, então não P. Então, a gente precisa ter nessa nova tabela verdade o não que, o não P e o resultado. Se não que, então não P. Volto, antes era se P, então que. Agora eu volto, se não que, então P. Volto negando tudo. Se não que, então não P. Entendido? O que é o não que? O não que é o contrário de que. Onde tinha V, vai virar F. Onde tinha F, vai virar V. Então, era V, virou F, era F, virou V. O que é o não P? É o contrário de P. Se era VV, FF, vai ficar FF, VV. Agora, faz a condicional de não que, então não P. Se não que, então não P. Mesma coisa, resultado da condicional. Só é falso no caso da Vera Fischer. A primeira verdadeira, a segunda falsa. Então, essa linha, se V, então F, o resultado vai ser F. Vera Fischer é falso. Tem outro VF? Não, FF, FV, VV. Se você só tem esse caso falso, os outros são verdadeiros. Construímos a tabela verdade. Agora, compara essa tabela verdade com essa tabela verdade. Olha só, elas são exatamente iguais. Então, de fato, essas duas proposições são equivalentes. Entendido? Guardou o caso? Primeiro caso de equivalência da condicional, volta negando tudo. Certinho? Fácil, né? Vamos ver o segundo caso de equivalente da condicional? Vem comigo. Como construir a equivalente da condicional? Usando o mesmo exemplo, né? Outra proposição equivalente da condicional você pode construir usando o caso da Nelma. Use o caso da Nelma que ela resolve o seu problema. Ela vai te dar a equivalente da condicional. O que é o caso da né ou ma? Nelma, né ou ma. Você vai negar a primeira parte, negar a parte do se, trocar o se então pelo ou e manter a segunda parte. Nelma, nega a primeira, troca o conectivo por ou, mantém a segunda parte. Vamos fazer isso? Nega a primeira parte. Maria nasceu na Bahia. A gente vai falar que Maria não nasceu na Bahia. Troca o se então pelo ou. Escreve ou. Agora, mantém a segunda parte. Ela é brasileira. Escreve, ela é brasileira. Pronto, temos uma proposição equivalente a essa condicional. Então, uma segunda forma de construir uma proposição equivalente da condicional é usando o caso da Nelma. Né ou ma. Né ou ma. Nelma. Nega a primeira parte, troca o conectivo por ou, mantém a segunda parte. Bora conferir para ver se essas duas proposições são equivalentes de fato? Vem comigo. Tabela verdade da primeira, a gente já viu. Se então, único caso falso, Vera Fischer dá falso, os outros são verdadeiros. Para construir o caso da Nelma, a gente tem que negar a primeira parte. A primeira parte é o P, então a gente vai negar P, a gente vai ter não P. Não P é o contrário de P. P era VV, FF, então não P vai ser FF, VV. A gente vai manter a segunda parte, vai manter o Q. Então o Q vai ser igualzinho, VF, VF, certo? Agora, a gente vai fazer a disjunção, o ou, entre o não P e o Q. Não P ou Q. Não P ou Q. Né ou ma. Nega a primeira, troca o conectivo por ou, mantém a segunda parte, a parte do então, certo? Qual é a tabela verdade do ou? Lembra? No ou, basta existir um V para o resultado ser V. No ou, basta existir um V para o resultado ser V. Se não lembra, veja a playlist de noções de lógica com macete para você guardar a tabela verdade de uma vez por todas, certinho? Então, aqui a gente tem um V nessa linha? Tem, então o resultado é verdadeiro. Tem um V nessa linha? Tem, então o resultado é verdadeiro. Tem um V nessa linha? Tem, o resultado é verdadeiro.
Tem V nessa linha? Não. Então, o resultado é falso, certo? Então, onde você tiver V, ó, FV. Tenho V, resultado é verdadeiro. Tenho V aqui? Não. Então, o resultado é falso. Tenho V aqui? Tenho, resultado é verdadeiro. Tem V? Tem, resultado é verdadeiro. No OU, basta existir um V para o resultado ser V. Onde não tiver V, vai ser falso. Agora, compara essa tabela verdade com essa tabela verdade. E elas são exatamente iguais. Sim, elas são exatamente iguais. VF, VV, VF, VV. Logo, essas duas proposições são mesmo equivalentes. Entendido? Guardou os dois casos para você acertar todas as questões de equivalência da condicional? Volta negando tudo e Nelma. Volta negando tudo e Nelma, né? Ou ma. Nega a primeira, troca o conectivo por ou, mantém a segunda parte. Certinho? Vamos ver se você, de fato, aprendeu. Bora treinar com questão de concurso? Vem comigo. Questão da banca IBFC. A frase: se o soldado chegou atrasado, então não fez atividade física. Essa frase é equivalente a qual dessas frases? Bom, se você estudar e gravar esses dois casos, você resolve essa questão em 30 segundos. Se você não estudar e não gravar esses casos, você vai ter que construir a tabela verdade da sua proposição original e de todas as alternativas para chegar na resposta. Lógico que você não vai ter tempo de construir a tabela verdade de todas as alternativas. Então, é mais fácil decorar os principais casos. Dois casos de equivalência do se, então. Primeiro caso, né ou ma. Vamos fazer. Nega a primeira. O soldado chegou atrasado. Para a gente negar, a gente vai falar que o soldado não chegou atrasado. O soldado não chegou atrasado. Troca o conectivo por ou mantém a segunda. Não fez atividade física. Pronto, o soldado não chegou atrasado ou não fez atividade física. Essa é uma das possibilidades de resposta. Outra possibilidade de resposta, volta negando tudo. Então, volta negando tudo, certo? Como que a gente nega essa parte do então? Não fez atividade física. Para negar uma proposição que já tem o não, basta tirar o não. A gente vai colocar se o soldado fez atividade física, se o soldado fez atividade física, então ele não chegou atrasado. Aqui estava o soldado chegou atrasado, a gente vai colocar não chegou atrasado, certo? Então, a resposta pode ser ou o soldado não chegou atrasado ou não fez atividade física, ou pode ser se o soldado fez atividade física, então não chegou atrasado. Você tem que procurar entre as alternativas uma dessas duas frases. Tem uma dessas duas frases aqui? Tem! Olha só, o soldado não chegou atrasado ou não fez atividade física. Simples assim. Essa é a resposta dessa questão. Viu como decorar facilita o raciocínio, facilita a agilidade nesse tipo de prova? Então, decore esses dois casos de equivalência lógica que você vai estar bem na sua prova. Segunda questão. Questão da banca VUNESP. Assinale a alternativa que contém uma afirmação equivalente à proposição. Se os castelos são antigos, então os prédios são recentes. De novo, a gente pode voltar negando tudo ou fazer o caso da Nelma. Nesse caso aqui, a resposta seria o caso da Nelma. Nega primeiro, troca o conectivo por ou, mantém o segundo. Como que a gente nega os castelos são antigos? A gente falar que os castelos não são antigos. Troca o conectivo por ou, mantém a segunda parte, os prédios são recentes. Então, a resposta é aquela que diz os castelos não são antigos ou os prédios são recentes, certo? Por favor, não confunda de maneira alguma proposições equivalentes com negação de proposição. Não confunda equivalência com negação. São coisas diferentes. Equivalência. Duas proposições lógicas são equivalentes quando elas têm a mesma tabela verdade. Negação. A negação de uma proposição vai fornecer uma tabela verdade oposta à tabela verdade da proposição original. Vai ser exatamente o contrário. Então, equivalência, as duas coisas são iguais. Negação, as duas coisas são diferentes. Certinho? Bora ver mais uma questão de concurso. Questão do Instituto AOCP.
Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Sendo assim, podemos sempre garantir que, se Camila almoça fora, então Lucas não fez o almoço. Olha só essa questão. Ele não falou, a gente precisa falar se isso aqui está certo ou errado, né? Ele não falou que ele queria equivalente, mas ele disse que as duas coisas são iguais, olha. Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Sendo assim, podemos sempre garantir que, se Camila almoça fora, então Lucas não fez o almoço. Quando ele faz essa afirmação, a gente pode garantir que isso aqui sempre vai acontecer. Ele está falando que essa frase é igual a essa, ou seja, ele está falando que essas duas proposições são equivalentes. Então, para conferir, faz a equivalente dessa condicional aqui, ó. Se Lucas faz o almoço, então Camila não almoça fora. Uma das formas de construir a equivalente é voltar negando tudo. Então, Camila não almoça fora. Como a gente nega isso? Basta a gente falar que ela almoça fora. Se Camila almoça fora, então Lucas faz o almoço. A gente vai negar isso. Lucas não faz o almoço. Ok? Então, se Camila almoça fora, então Lucas não fez o almoço. Foi isso que ele falou? Foi. Se Camila almoça fora, então Lucas não fez o almoço. Ou seja, de fato, essa proposição é equivalente a essa. Se essa é verdade, essa também é verdade. A gente pode garantir isso. Então, essa afirmação está certa. Entendido? Dúvida? Se você tiver dúvidas, pergunte. E agora, se você chegou até aqui, você tem a oportunidade de aprender mais. Dê uma conferida nas duas playlists que vão aparecer aqui para você. E, claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhum desses conteúdos que eu disponibilizo para você. Clica na carinha que está aparecendo aqui agora e se inscreve no canal já. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!